domingo, 11º após Pentecostes. E como é a leitura do Santo Evangelho, nós já ouvimos também, quem puder, ficando em pé. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 22 até o versículo 30. Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando na sua viagem para Jerusalém. Alguém perguntou: Senhor, são poucos os que vão ser salvos? Jesus respondeu: façam tudo para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar, mas não poderão. O dono da casa vai se levantar e fechar a porta. Então vocês ficarão do lado de fora, batendo na porta e dizendo: Senhor, nos deixe entrar. E ele responderá: não sei de onde são vocês. Aí vocês dirão: nós comemos e bebemos com o Senhor. O Senhor ensinou na nossa cidade. Mas ele responderá: não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vocês estiverem do lado de fora, então haverá choro e ranger de dentes de desespero. Muitos virão do leste, do oeste, do norte e do sul, e vão sentar-se à mesa no reino de Deus. E os que agora são os últimos são os primeiros, serão os primeiros. E os que são primeiros serão os últimos. É a leitura. Que Deus abençoe o nosso meditar. Pode assentar-se. Tema da mensagem: sentar-se à mesa com Jesus. Muitos virão, do leste, do oeste, do norte, do sul, e vão sentar-se à mesa no reino de Deus. Versículo 29. Estar à mesa com alguém, para uma refeição, momento aí de comemoração, de festa, é sempre um motivo de alegria, felicidade. Convive então com amigos e parentes, numa intimidade muito grande, numa proximidade então de familiares e amigos. Estar à mesa com Jesus é isso e também muito mais. Estar à mesa com Jesus significa que Ele nos recebe no seu reino, Ele nos aceita, Ele nos salva, Ele enfim nos alimenta, Ele é tudo para nós e em nós. E sabemos que depois dessa jornada aqui, estar à mesa com Jesus no reino eterno é algo que não se pode comparar com nada aqui neste mundo. É lá que todos nós queremos estar. E é para lá que também Jesus está nos conduzindo. É lá que Ele quer nos ter juntamente com Ele. Como confessamos aí, na questão da nossa confissão de pecados, a palavra lá que ouvimos, que Deus não tem prazer em matar as pessoas, em condenar as pessoas, mas Ele quer que todos sejam salvos. Esta é a sua vontade, a sua boa e misericordiosa vontade. Infelizmente, muitas pessoas ainda não sabem, ainda não conhecem o grande amor de Deus demonstrado em Cristo Jesus. E por isso, talvez, não estarão à mesa com Jesus. Pelo menos é isso que muitas pessoas pensam, ou algo assim pode passar também pela nossa mente. Com uma pergunta feita por uma pessoa que viu Jesus, que estava passando na sua cidade, na sua vila, indo para Jerusalém.
Essa pessoa pergunta para Jesus: Senhor, são poucos os que vão ser salvos? Em outras palavras, serão poucos aqueles que estarão assentados à mesa contigo lá no céu? Note que essa pessoa, talvez essa seja a preocupação de muitos outros, também minha e sua, uma preocupação com os outros. Poucos serão salvos, fulano estará lá, a maioria das pessoas aí no mundo vai estar lá, não vai estar lá. Preocupação com os outros. Jesus quer trazer isso para uma questão mais pessoal, particular. Ele quer ver e fazer com que cada um de nós, de fato, pensemos primeiramente em nós, ou eu em mim, e cada um em si. Claro que, uma vez salvos, também vamos pensar nos outros, vamos testemunhar a nossa fé. Mas essa preocupação em quem vai estar no céu deve envolver, no primeiro momento, eu mesmo. Eu estarei lá? Eu estarei assentado à mesa com Jesus? Essa preocupação Jesus quer passar para cada um de nós, quando ele não responde diretamente a pergunta que é feita a ele. Ele passa então a dizer: olha, estejam preocupados e façam tudo, versículo 24, para entrarem pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar, mas não poderão. Esse esforço para entrar pela porta estreita. Façam tudo para entrar por essa porta estreita. Isso nos remete a um outro versículo, lá versículo 13 de Mateus 7, que diz: entrem pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil. Porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. Se dizer esse provérbio bíblico, claro, versículos conhecidos por nós. A questão do caminho estreito e do caminho largo, ou da porta estreita e do caminho largo. Então, andar pela porta estreita, ou fazer um esforço para andar pela porta estreita, pelo caminho estreito, não é apenas um olhar para o mundo, ver que o mundo está errado e nós nos esforçarmos para fazermos a coisa certa, a coisa correta, buscando nos salvar por obras, por merecimentos, por feitos pessoais, ou por não fazer a coisa errada e por fazer o bem. Nós sabemos que esse não é o caminho estreito. Nós sabemos que essa não é a porta de entrada para o céu, mas a porta estreita, da qual também se fala aqui, está ligada com a questão de uma vida de reconhecimento da nossa fraqueza, do nosso erro e do nosso pecado. Está ligado com uma vida de um arrependimento diário, pois nós diariamente erramos e falhamos. Lutero, na sua primeira tese, vai dizer, já disse isso aqui algumas vezes, mas convém repetir sempre de novo, e Lutero escreve lá na sua primeira tese, das 95, que ele prega na porta da igreja de Wittenberg. Na primeira tese ele escreve mais ou menos o seguinte: quando Jesus convida ao arrependimento, ou quando ele diz arrependei-vos, ele está querendo dizer que a vida de um cristão deve ser um constante arrependimento, um arrependimento diário. E esse é o caminho estreito. Reconhecer que eu sou falho, que eu não posso me salvar e que a salvação é tão somente pela graça e pelo amor de Deus, que envia Jesus, que é essa porta estreita, que é o caminho pelo qual Ele agora nos capacita para andarmos nele ou com Ele, enviando-nos o Espírito Santo, que nos dá aceitação, nos faz aceitar a Sua palavra, que está cheia e repleta desse ensino de que nós
somos pecadores e de que não há condições de nos salvarmos por nós mesmos e de que não há outro caminho a não ser Jesus Cristo, que é o caminho estreito, que é a porta estreita. Este esforço tem a ver com um agonizar-se por causa do pecado. Estar agonizado, estar preocupado, estar profundamente arrependido por causa de nosso erro e de nossa fraqueza. Enquanto não percebermos isto, nós também não teremos ou não sentiremos necessidade nenhuma de nos agarrarmos a Cristo, porque afinal eu sou bom, eu posso me salvar, eu consigo, eu não preciso então de um Salvador. Com isso nós desmerecemos, ou pelo menos diminuímos a graça do Senhor Jesus, que é Ele unicamente o caminho, a verdade e a vida. O caminho é estreito. O caminho largo aqui no mundo nos convida muito com as suas tentações, com seus oferecimentos. Que é o caminho de ter um banquete, por exemplo, com Jesus, um banquete permanente já aqui e agora. É isso que os judeus quiseram, que muitos ainda querem hoje, não só judeus, mas enfim, muitas pessoas acham que podem e que merecem ser atendidos por Deus diariamente aqui e agora. Ou seja, o povo de Deus, um filho de Deus, não pode ter problema, não pode ter dificuldade, não pode ser miserável, ter pobre, não pode passar fome, não pode ficar doente, não pode, mas quer um banquete diário e permanente, já aqui e agora. Isso também é uma ilusão. Nós estamos indo para o céu, não estamos lá ainda. Esse banquete permanente, onde não há choro, onde não há ranger de dentes, será depois da nossa travessia por essa vida. É claro que enquanto estamos aqui, nós temos alguns momentos de tranquilidade, de paz, de alegria, ou de banquete na presença de Jesus. E a tranquilidade, paz e alegria podemos ter sempre, né? Mas isso não significa ausência de luta contra o pecado, contra o mundo e o diabo e o velho homem. Estando aqui neste mundo, nós estamos em paz e estamos alegres, mas também temos momentos especiais de um banquete na mesa com o Senhor Jesus. Momentos rápidos até. Por exemplo, hoje, aqui e logo mais também na Santa Ceia. Não esquecendo nunca do dia em que nós fomos batizados, a partir dali, selado em nós a presença, a ação do Espírito Santo, que vai sempre de novo nos trazer a luz, né? Vai fazer com que lembremos de que já estamos no caminho que é Jesus. Já estamos neste caminho que é estreito, mas não é um caminho pelo qual não possamos passar. Assim como a porta é estreita, pode ficar aquela ideia, então pouca gente passa porque é estreita. Não, todos podem passar pela porta, mesmo que seja estreita, porque a salvação é para todos, porque Cristo veio e salvou a toda a humanidade. Então, mesmo sendo estreita a porta, ela comporta ou permite que todos possam entrar por ela. E mais, essa porta estreita, ela é estreita, mas não é longa. Ela termina, ou seja, o caminho é estreito, mas ele não é longo. A nossa vida, nossa caminhada por esse caminho estreito e essa entrada pela porta estreita, isso um dia termina. Um dia essa porta vai se fechar e nós, pela graça de Jesus, seremos tirados desse caminho estreito, por assim dizer, talvez difícil de trilhar aqui neste mundo, mas não impossível, porque nós não caminhamos sozinhos. Cristo caminha conosco, como já disse, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sempre há oportunidade. Hoje, se ouvirmos a voz do Senhor, Hebreus 3, 7 e 8, não sejamos teimosos,
ou na revista Almeida e Atualizada, não endureçais os vossos corações. E Atos 7:51, não resistam à ação do Espírito Santo. A coisa que nós podemos fazer é isso, resistir à ação do Espírito Santo. Não permitir que Ele mova a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma, que se volte para esta palavra do Senhor. E insistir neste compreender e acreditar na palavra. Mais que compreender, acreditar na palavra do Senhor. Nós ouvimos a voz dele diariamente. Hoje a sua palavra está sendo anunciada, pregada abundantemente. Coisa que não acontecia, a questão é de uns 80, 90, 100 anos atrás. Lembro da história na Igreja Católica recente? Eles não tinham a Bíblia em suas mãos. E se tinham essa Bíblia traduzida, eles não a usavam, por exemplo, em suas missas. A missa era em latim até os anos 50, mais ou menos assim, 1950. A partir daí, foi mais ou menos sendo trazido a linguagem nacional de cada país para dentro da igreja. Esta igreja, então, não tinha a oportunidade de ouvir a palavra, pelo menos não de forma tão abundante como hoje. Hoje, a palavra é anunciada assim, clara e puramente em muitos lugares. Hoje, a palavra pode estar na tua mão, na minha mão. E quem não sabe ler pode ouvir esta palavra. Quem não enxerga pode ler com os dedos esta palavra, em braille. Enfim, ela está aí de forma abundante. Talvez por isso ela não tenha tanta importância. José uma vez citou uma ilustração muito interessante. Isso que na época dele a palavra não era tão abundante como é hoje. Mas no seu tempo ele já disse o seguinte: por que as pessoas não valorizam tanto a palavra de Deus? E daí ele pega o exemplo de um cachorrinho comum que anda aí na rua, em vira-latas. Ninguém dá bola para aquele vira-lata que está ali na rua, porque existem muitos deles. Mas se existisse apenas um desse cachorrinho, e ele fosse colocado lá num zoológico o mais importante do mundo, bem tratado, bem cuidado, pessoas do mundo inteiro iriam gastar fortuna, iriam viajar para ver esse cachorrinho, porque ele é único no mundo. Assim é a palavra de Deus. Quando ela é abundante, parece que não tem muito valor, porque é abundante. Eu lembro ainda, quando nós não tínhamos cada um uma Bíblia em casa. E aquela Bíblia era sagrada, como é hoje. Mas a gente pelo menos considerava isso como sagrado. Foi muito difícil para nós um dia pegar uma Bíblia em alemão gótico, que ninguém entendia, e dar um fim naquela Bíblia. Colocar isso fora, porque estava lá no meio dos livros, enfim, muitos livros antigos e velhos. Esse livro sagrado precisa ser assim de novo reconhecido. Primeiramente por nós, o povo de Deus, para que a partir de nós, os de fora também possam perceber isso. Que aqui nesta palavra, nós estamos ouvindo a palavra do Senhor. Não endureçamos o nosso coração. Se ouvirmos a voz do Senhor, de fato a ouvimos, não endureçamos os nossos corações, não resistamos ao Espírito Santo. E que o Espírito Santo, aquele que nós podemos pedir, como já foi mencionado nos últimos cultos, pedir insistentemente que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações, traga-nos sincero arrependimento e nos faça de fato crer também na graça, no amor e no perdão do Senhor Jesus. Este é o caminho, colocado aqui como estreito ou como a porta estreita. Este é o caminho que é o Senhor e Salvador Jesus. Um caminho no qual a palavra é anunciada e pregada como lei e evangelho. Lei para todos nós que precisamos também diariamente de arrependimento,
lei para aqueles que não se arrependem dos seus pecados, e quando arrependidos, o Evangelho, que vai consolar, que vai alimentar a nossa alma e vai mostrar para nós que há de fato um banquete, já aqui e agora, com Jesus diante do seu altar, onde também Ele está presente. Claro que este não é um banquete que nós ainda almejamos, um banquete eterno, mas é algo que nos alegra, é algo que nos alimenta, que nos traz paz, que nos traz força e coragem de sairmos aqui dessa porta, continuarmos com Jesus e Jesus nos iluminando de tal forma que sejamos também alguém que vai iluminar outros aí fora. Como fizeram os profetas, como fizeram os apóstolos, e então lá no céu estaremos nessa mesa com o Senhor Jesus, e estaremos lá, na companhia de Jesus, é claro, mas também Abraão, Isaac, Jacó, todos os profetas, todos os apóstolos, próprio Senhor Jesus, os nossos antepassados que passaram aqui neste mundo caminhando com Jesus, ou entraram para a vida eterna pela porta estreita, o Senhor Jesus. E então Jesus não dá uma resposta clara no início aqui da nossa leitura, sobre a pergunta que lhe foi feita. São poucos os que vão ser salvos, mas a resposta aparece aqui mais no final. Já disse o versículo 29, eu repito: muitos virão do leste e do oeste, do norte e do sul, todos os cantos do mundo, né? Muitos virão e irão se assentar à mesa no reino de Deus. Esta é a minha convicção, a partir da palavra de Deus, que também já disse algumas vezes aqui. Muitos estarão lá no céu, como areias no mar, grãos de areia no mar, será o número daqueles que estarão no céu. Estaremos como estrelas incontáveis no céu, seremos aqueles que estaremos lá no céu. Não por termos trilhado o caminho largo da vida conforme o meu entendimento, a minha razão, mas porque Jesus vem até nós, porque Ele é o caminho, porque Ele envia o Espírito Santo e nos faz crer nele mesmo, o caminho, a verdade e a vida. E porque Ele mesmo nos carrega por este caminho. Ou seja, tudo é sua graça, tudo é bênção de Deus em nossas vidas, e nós então simplesmente não queremos dizer não àquilo que Deus nos ensina, nós não queremos dizer não à ação do Espírito Santo, mas por Ele, que também bate a porta do nosso coração e da nossa alma e diz: abra a porta, eu quero entrar e cear com vocês, conforme diz também lá no livro de Apocalipse. Mas muitos que se acham hoje importantes ou primeiros, quem sabe serão últimos, diz o versículo 30. E muitos que se acham humildes e se acham últimos, serão primeiros. Nós, então, sabemos que tudo está nas mãos de Deus e pedimos que, por sua graça e por seu amor, sejamos aqueles que possamos sim estar com Ele também na sua mesa celestial, no banquete eterno, tão somente por sua graça e por sua misericórdia. Que assim seja. Amém. Amém.